Rafael, obrigada mais uma vez por conversar conosco aqui na CBN. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui novamente para a gente poder esclarecer as dúvidas dos ouvintes sobre essas mudanças, né? Pois é. Então, vamos começar por aí, né? O que muda com a revogação da resolução de lá de 2020 e o que essa resolução de 2025 passa a determinar na prática, né? Que está valendo aqui no Espírito Santo desde o dia 19, certo? Isso. São um conjunto de normas que denominam no programa CNH do Brasil do governo federal, né? Que a gente tem a resolução 1020, que foi publicada em dezembro. A gente, além da resolução, eu tenho a medida provisória 1327 e uma portaria 927, todas publicadas em dezembro, que o conjunto delas formam o programa CNH do Brasil. E aí a principal mudança que a gente está debatendo, que é na formação do condutor, ela está bem explícita na resolução 1020. Ela revogou as resoluções anteriores e contrárias à novidade que ela trouxe, e parte dessa revogação traz a não exigência da prova de baliza, da etapa de baliza durante a prova e da etapa de ladeira, que eram exigências postas na resolução 789, que foi revogada. Bom, o Espírito Santo foi um dos primeiros estados a aderir a essa nova resolução, né, gente? Eu tenho aqui, olha, Amazonas, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e agora o Espírito Santo. O que pesou para vocês a aderir a essa mudança? É bom a gente deixar bem claro que o Detran do Espírito Santo ele é um órgão executivo estadual de trânsito. Então, cabe ao órgão executivo estadual de trânsito cumprir as normas postas pelo órgão normativo nacional. A resolução publicada pelo CONTRAN, ela entrou em vigor em dezembro e a gente teve um recesso, como a gente sempre tem de fim de ano, um recesso das provas práticas de trânsito. E aí a gente correu para adequar os nossos sistemas ao atendimento pleno da resolução agora no retorno das provas em janeiro. Então a gente já retornou do recesso em 19 de janeiro, já devidamente adequado, tanto na prova teórica quanto na prova prática. Quer dizer que desde o dia 19 de janeiro a galera já não faz mais prova de ladeira nem de baliza. Já não faz mais a ladeira nem baliza. O pessoal deve ter ficado... Ué, cadê a baliza? Cadê a ladeira? Não vai ter? Mais ou menos isso, não tem mais. Foi uma surpresa positiva para o condutor, né? Que tinha aquele receio de fazer a prova de baliza. Né? Exatamente. Aí que começam as dúvidas por parte dos nossos ouvintes, né? Essa é uma norma nacional, ok, mas nem todos os estados aderiram de uma forma imediata. Isso não pode ser um pouco perigoso, né? Não poderia esperar um pouco mais como outros estados, já que tem essa alternativa, até para observar como a experiência nesses estados que já aderiram? Há uma preocupação, essa preocupação de fato da gente, eu poderia aderir ou não, só que é preciso a gente esclarecer que na resolução 1020, ela entrou em vigor em dezembro, então ela já está em vigor. Então, estando em vigor, eu exigir coisas além do que está posto na resolução, eu coloco o Detran Espírito Santo em uma evidência preocupante do ponto de vista jurídico, de eu descumprir uma norma federal, entendeu? É como se vocês estivessem, não sei, fora da lei, para o nosso ouvinte entender melhor. Seria, exatamente, parametrizando essa questão. Então, a preocupação que a gente teve de atender plenamente a resolução já no retorno das provas agora em janeiro, é eu não estar irregular no cumprimento da resolução. E por que alguns estados, então, ainda não aderiram? A tendência é que todos eles adotem o mesmo modelo ou o Brasil pode conviver aí com regras diferentes? Será que vocês são obrigados? É difícil a gente falar sobre a gestão de um outro estado da parte do trânsito, mas do ponto de vista legal, não cabe aos estados, e a resolução ela é bem clara sobre isso, normatizar provas complementares de maneira regional. Então essa foi a preocupação do Detran Espírito Santo, de adequar a resolução o mais breve possível, adequar o sistema, e aí talvez o que justifica alguns outros estados ainda não terem migrado é o tempo de adequação, porque a gente tem desenvolvimento de sistema para ser feito, a gente tem ajustes de normativas, ajustes de operacionalização dessa prova
que precisam ser feitos para a gente conseguir atender plenamente a resolução. Então, vamos lá. Se o Detran no Espírito Santo não aderisse, ele estaria, entre aspas, meio que fora da lei. O que aconteceria com o Detran Espírito Santo e o que, consequentemente, pode acontecer com outros estados se eles não aderirem ou adequarem o sistema, deixar passar, ou eles têm um prazo para fazer isso? Não, essa é uma pergunta importante. Não teve um prazo, tá? A resolução entrou em vigor na data da sua publicação. Os Detrans até questionaram com o Senatran um prazo de adequação por conta da necessidade de ajustes sistêmicos. E não foi dado esse prazo aos Detrans. E o que a gente não queria era justamente ficar contrário à resolução. E a gente já tem visto que alguns estados foram notificados pelo Senatran. Agora, como que o Senatran vai proceder com os estados que não estão adequados à resolução, aí não cabe a gente falar, porque é uma parametrização sistêmica deles nacionalmente, né? Então o que a gente vê é que o secretário ele tem visitado os estados junto com o ministro, acompanhando o cumprimento por parte dos estados ou não. E a gente verifica nos canais nacionais que alguns estados já foram notificados por descumprimento. Então, o que a gente não queria era trazer essa realidade para o Espírito Santo, e a gente correu e trabalhou muito com a equipe diuturnamente para a gente conseguir adequar plenamente a resolução. Bom, gente, 19, essa semana foi 26, então a gente tem uma semana e meia, né, dessa nova prática. Como é que agora está acontecendo a prova prática de direção, né? Esse percurso, claro, é acompanhado pelo examinador, mas não tem baliza, nem ladeira, que sempre foram um terror, né, de qualquer prova de habilitação. Quais são as habilidades, então, que são valorizadas durante a prova de direção? Qual que foi a principal mudança, né? O CONTRAN mudou com a resolução o modelo de avaliação do candidato. Antes a gente tinha faltas pontuais cometidas, como, por exemplo, não colocar o veículo na baliza no tempo estabelecido. E aí era uma falta que antes era considerada eliminatória, quando existia no modelo antigo a prova de baliza, né? Não era só melhor tirar o tempo da manobra? Então, e aí o que aconteceu? Na mudança geral que o Senatran propôs propôs com a resolução 1020, todo o critério de avaliação, ele passou a ser pontuado e pautado única e exclusivamente nas infrações previstas no CTB. E aí o que existe, né? Deixar o carro morrer numa ladeira não é uma infração de trânsito prevista no CTB. E acontece muito, gente. Não colocar o veículo na baliza num tempo de 3 minutos não é uma infração de trânsito prevista no CTB. E como eles mudaram pela resolução o critério de avaliação, a avaliação está toda pautada nas infrações de trânsito previstas no CTB, como não sinalizar uma manobra, ultrapassar o limite de velocidade da via, estacionar em local proibido, tudo que a gente vivencia de cotidiano no trânsito de infrações que você vê no dia a dia, né? Pois é, não é uma infração, mas pode ser perigoso, não? A gente sabe que para conduzir, o cidadão ele precisa ter a plena condução desse veículo, né? Domínio daquele veículo, né? Saber, além das regras de circulação, dominar a máquina, que o veículo nada mais é que uma máquina, né? Então ele precisa saber dominar esse veículo e conduzi-lo. Mas se a gente for pegar por avaliação, por exemplo, o cidadão que fazia a prova no modelo antigo, ele não fazia também, durante a prova, um teste de ultrapassagem de veículo. E é uma manobra que ele vivencia no cotidiano dele, no dia a dia após habilitado, né? Se em um local seguro que permita ultrapassagem, ele também vai fazer essa manobra. E isso agora vai ser cobrado? Não é cobrado, eu estou falando. Então, da mesma forma que não vai ser cobrada a baliza, ele também precisa saber conduzir, fazer a manobra de baliza para ele colocar o veículo numa vaga que ele vai encontrar na via pública e tudo mais. Lembrando que algumas autoescolas, elas ainda continuam ensinando a baliza. É uma pergunta que eu ia te fazer, mesmo sem a exigência para a prova, o Detran aqui no Espírito Santo recomenda que as autoescolas, os parentes, os amigos, porque agora também as aulas já não são obrigatórias, né, que as pessoas treinem baliza e ladeira com outras pessoas, porque elas vão ter que fazer esse treinamento em locais abertos. Por exemplo, tem gente que vai para a UFES ali fazer treino, mas ali não tem tem até baliza, dá para fazer baliza, mas não dá para fazer ladeira, fazer esse treinamento. Vocês ainda... O que é importante a gente ressaltar nisso, né?
o que ele puder, o candidato à obtenção a CNH, devidamente acompanhado por um instrutor credenciado a uma autoescola ou um instrutor autônomo credenciado a Senatran. Isso é importante a gente ressaltar, né? Ele não pode chegar e treinar com o irmão dele, com um pai que não é habilitado para tal função, né? E aprender o máximo que ele puder aprender para a condução segura daquele veículo. Na prova não vai ser exigido, mas isso não quer dizer que ele não vai usar disso na vida dele. Então é importante ele aprender também para uso no dia a dia, né? Você acha que um percurso de rua consegue avaliar bem, consegue avaliar melhor o preparo de um candidato do que essas manobras específicas? Ou acha que a avaliação vai ser melhor sem o nervosismo de provas específicas? Ou, pelo contrário, será que pode deixar, não tem baliza, não tem nada dele, eu tiro de letra e ele relaxa um pouco mais? O que os examinadores agora eles vão seguir, né? O que você tem é uma cobrança mais voltada para a realidade do trânsito. Então você vai transitar durante a prova com aquele candidato à obtenção a CNH e você vai verificar se ele de fato te passa segurança para transitar com um veículo em via pública, se ele tem domínio da máquina do veículo, se ele sabe obedecer às regras de sinalização, se ele entende da sinalização de trânsito, as regras de circulação de trânsito. O que a gente tinha muito e ouvia lá no passado é que a prova de trânsito ela não ensina ninguém a dirigir. Você aprende só para passar na prova, né? E depois você aprende a dirigir no dia a dia. Era o que a gente escutava muito e eu acho que a mudança da resolução ela proporciona uma avaliação mais voltada para a realidade do trânsito, onde você vai conseguir de fato avaliar o candidato se ele domina todo aquele veículo, a condução segura daquele veículo, se ele sabe as regras de circulação, se ele obedece à sinalização de trânsito, se ele não comete nenhum tipo de infração. Eu fico, a prova de baliza, a maioria dos ouvintes aqui está dizendo, olha, tudo bem, porque você, por mais que entenda numa aula, seja com uma autoescola ou com uma pessoa, a angulação do carro, o tamanho dele, que ângulo eu posso entrar para encaixar ele, fazer o menos de manobra possível, isso você consegue aprendendo na prática, né? De conhecer a sua máquina, o tamanho da sua máquina, como ela funciona, o ângulo, mas tem veículos que têm angulações diferentes também, direções diferentes, enfim. Agora, a ladeira que o pessoal acha que deveria continuar, até por essa questão do nervosismo do condutor de primeira viagem, vamos literalmente, numa ladeira, fica nervoso, tira o pé do freio, tem carro que é automático, a gente de vez em quando vê um acidente no plano por conta de confundir pedal, e aí as pessoas têm medo, porque aí o prejuízo é grande, né? Imagina você deixar um carro descer na ladeira. Sim, e assim, é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque não é porque não tem exigência na prova que eu não vou aprender, porque requer de mim a destreza de condução desse veículo em segurança. O que o examinador não vai cobrar durante a prova desse candidato é ele intencionalmente fazer uma parada regulamentar numa ladeira. Entendeu? Para fazer a parada regulamentar, parar o veículo e sair após uma saída regulamentar. Ele não vai cobrar isso mais. Porém, no dia a dia, a gente vai se deparar com situações onde um semáforo é numa via parada e ele vai se deparar com um semáforo parado, onde ao final de uma ladeira eu vou chegar a um cruzamento com uma placa de pare onde eu sou obrigado a parar para depois, com segurança, eu atravessar essa via segura. Então, de fato, no dia a dia do cidadão, ele vai vivenciar, daquele condutor, ele vai vivenciar situações onde ele vai precisar da ladeira. No percurso, mesmo não sendo cobrado, o examinador vai pedir para ele subir, para ele descer? Aí vai depender muito do local, né? Se no local de prova ele tiver, durante o percurso, ele passar por uma via onde ele vai subir uma ladeira e no final, em cima dessa ladeira tem uma placa de pare, ele não vai poder avançar a placa de pare, porque aí avançar vai ser uma infração de trânsito. Então, vai exigir dele a destreza de parar aquele veículo, obedecer a sinalização e depois seguir. Só que ele vai estar numa ladeira. Não é a parada regulamentar na ladeira como se tinha antigamente. Nessa semana e meia, vocês já perceberam alguma mudança no índice de aprovação ou reprovação? A gente ainda não conseguiu puxar esses dados, né? A gente está esperando um pouquinho mais para fechar janeiro, fazer esse levantamento de dados, para a gente ter uns dados, para a gente ter mais volume de dados e aí conseguir fazer um levantamento de se
aumentou o índice de aprovação, se aumentou o índice de reprovação. O que a gente tem visto por enquanto é só os candidatos falando que eu fiquei feliz porque eu não precisei fazer a ladeira. A gente tem acompanhado algumas etapas assim. Vocês vão lá Oi? no local de prova, o Detran vai lá dar A gente está acompanhando, o Detran aplica a prova em todos os municípios, a nossa equipe está acompanhando essas mudanças, a inovação de perto, até porque parte da equipe que examina também faz parte da gestão das mudanças. Então, é um acompanhamento de perto, né? Então, a gente está bem... É um olho bem próximo, Isso. né? Vamos lá para os nossos ouvintes. O Eliseu aqui dizendo, olha, eu sou motorista de aplicativo e eu vivo no trânsito. Para falar a verdade, eu nem lembro a última vez que eu fiz uma baliza. Agora, acho que foi muito bom ter retirado a obrigação dela, porém a parada regulamentar em ladeira eu acho importante. O Arésio. No primeiro momento foi muito bom não ser obrigado a fazer o teste de baliza e ladeira, mas sendo obrigado, muitos motoristas no dia a dia têm dificuldade. Imagina se não tiver uma noção dessa de manobra. Fica aquela parte de que não há cobrança, mas... É importante aprender, o treino, né? Isso. Deixa eu ver aqui, o Adriano. Essa questão do Detran, a baliza é o básico para a pessoa dirigir, fazer a manobra com segurança. Quem dirige um carro só vai andar no meio da rua. Não vai só andar no meio da rua, né? Não vai só estacionar. Ele não vai estacionar e não vai ter ladeira no morro. O Detran, então, está facilitando isso porque a maior prática mesmo é no dia a dia, no trânsito, né? Se comparar o tempo que você fica no trânsito do tempo que você faz uma ladeira ou você estaciona, é bem menor, né? Essas duas manobras. Deixa eu ver... para fazer a alteração da PCD, daqui a pouco eu pergunto isso, que é outro assunto. Por falar nisso, tinha ou não tem prova de ladeira do Detran, por exemplo, no Distrito Federal? Porque lá quase não tem morro. Exemplificando que tem lugares que realmente não tem ladeira, né? Para você fazer esse tipo de prova. E eu não tenho como construir uma ladeira para aplicar só a prova do Detran. Vamos lá. Outra pergunta que fica aqui dos nossos ouvintes. Vai mudar mais alguma coisa, gente? Porque tem mudança em cima de mudança ainda. Tem muita mudança. Nessa modernização. Sobre vai mudar, essa última pergunta agora, se vai mudar mais alguma coisa, a gente não tem como prever, uma vez que a gente falou lá no começo que o Detran é um órgão executivo. E quem publica essas normas e mudanças é o governo federal, cabendo ao órgão apenas o cumprimento, né? Então, não tem como a gente prever se vem mais mudança por aí, se não vem, mas a gente fica atento a toda mudança na legislação para adequar e atender o mais rápido, plenamente, as mudanças. Uma pergunta que chega do Alexandre, mas a gente recebeu nesses últimos dias. Tem diferença para carro automático, câmbio manual? A mudança está valendo para todo mundo? Não tem diferença. Antes, essa exigência estava na resolução 789, que foi revogada pela 1020. Então, hoje o candidato ele pode fazer, de fato, a prova num veículo automático também. O Magno dizendo, olha, pergunta, essa facilidade aí da não obrigação de fazer baliza não pode deixar os motoristas um pouco mais despreparados por um trânsito tão caótico como temos no dia a dia aqui no Espírito Santo, não é diferente? Essa é uma pergunta que leva a gente a fazer uma reflexão bem maior, né? Eu atuei como examinador de trânsito por 17 anos aqui no Detran. E aí, por vezes, você via o aluno fazendo uma prova de baliza, que ele fazia muito bem a baliza, mas ele não tinha segurança para conduzir aquele veículo na via pública. Não sabia obedecer as regras de trânsito, não sabia obedecer a sinalização de trânsito e tudo mais. Então, o que a mudança proporcionou? A mudança proporcionou eu avaliar ele com a realidade do CTB do dia a dia. Então, a gente vê isso com a possibilidade de a prova ela estar mais próxima da realidade do trânsito. E é lógico que a baliza é uma manobra importante para ele, como a gente já teve interação nas nossas redes também, de gente demandando, mas eu vou fazer o quê? Eu só vou dirigir em linha reta e ao chegar no meu lugar eu vou deixar o carro no meio da rua? Não é assim, né? Então você sabe que no dia a dia, no cotidiano, você vai vivenciar isso. Então é importante que aquele candidato também aprender, só não vai ser exigido para a aplicação da prova, né? Você vai repetir muito isso ainda, Rafael, nos próximos dias. Todo mundo vai te perguntar isso. Olha só, o Magno está aqui. O Magno não, agora é o José Campos, dizendo, olha, eu tirei carteira lá em 79, eu tirei carteira no meio do trânsito de Belo Horizonte, não tinha lugar específico para tirar carteira, para fazer prova, entendeu? E não tinha tanto acidente quanto tem hoje.
Então, com certeza, essa mudança é para melhor, na opinião do José Campos. Deixa eu ver aqui também o Germano. Houve uma audiência pública com os diretores do Detran para tomar uma decisão como essa ou foi decisão nacional para baixo, imposta para baixo? Foi uma decisão publicada. O que houve antes foi uma publicação de uma minuta de consulta pública geral, não foi para diretores, foi para toda a população, pela Secretaria Nacional de Trânsito, e depois da consulta pública e interação, e aí todo cidadão teve direito a interagir, assim como a gente, Detran, também interagiu com dúvidas técnicas, e depois foi publicada a resolução, mas não teve audiência, nenhum tipo de reunião que fosse tratado para definir. A pergunta do Lucas, essa mudança é só para carro de passeio? Para a categoria profissional muda alguma coisa? As exigências continuam? Muda também, eu não tenho a exigência de baliza e muda o critério de pontuação, né? Porque além da baliza, mudou a pontuação da prova também. Então, profissional, entendo, aplicativo, taxista, motorista de caminhão, de ônibus, para todo mundo também não vai ser exigido baliza nem não tem baliza lareira? De nenhuma categoria. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, gente. O Jorge. Olha, se com a autoescola o capixaba deixa de dar seta, anda devagar pela esquerda, né? Imagina agora, sem as certas exigências, ele desconfiado também de que pode dar uma piorada aí no trânsito. E aí é bom a gente ressaltar que, por exemplo, deixa de dar seta é uma infração de trânsito, entendeu? Não sinalizar, não deixar de dar passagem pela esquerda quando solicitar é uma infração de trânsito. Desobedecer o limite da via, de velocidade da via, é uma infração de trânsito. Então, os órgãos de fiscalização, eles também atuam no dia a dia para os habilitados, e a prova ela vai começar a exigir um pouco mais do candidato essa noção de posicionamento desse veículo em via pública e cumprimento total do CTB. Para a gente encerrar, o Gilmar aqui dizendo, olha, quando esse motorista for por uma BR, e se eles tiverem que dirigir em cidades que são ladeiras puras? Aí ele cita aqui, Barbacena, Ouro Preto, Belo Horizonte, que tem muita área morrada, né, muita área de ladeira. Como é que vai ser isso? Ele também se preocupando. Fica aqui o reforço do treinamento, né? Exatamente. Sobre o ponto específico que ele citou da BR, na prova no modelo antigo, o candidato ele também ainda não aprendia como conduzir esse veículo numa rodovia, seja estadual, numa rodovia federal, ou até mesmo como ultrapassar um veículo com segurança numa rodovia. Isso ele aprendia lá na parte teórica com o Centro de Formação de Condutor. Então a gente já não tinha isso, e o que acontece é que os habilitados, recém-habilitados, eles vão pegando experiência, e é o que a gente dá de dica e de orientação, né? Eu, recém-habilitado, não vou pegar a minha carteira e já vou pegar o carro e dirigir daqui para Brasília, por exemplo, entendeu? Primeiro eu vou sentir segurança, aprender a dominar o veículo, conhecer, como você falou, as diferenças de cada veículo, porque se eu tenho um veículo hatch, para um veículo sedã eu tenho diferença, para uma caminhonete. Então é importante o condutor ele ter essa consciência da capacidade técnica dele. Não é porque ele está habilitado que significa que legalmente ele pode circular, mas se eu não tenho a capacidade técnica de circular com segurança numa rodovia, eu vou me ater a não circular. Olha, eu falei que era a última, mas a Flávia aqui, rapidinho, Rafael. Como é que eu faço para ensinar meu filho a dirigir? Para onde é que eu vou? Onde é que eu posso circular? Isso é importante, tá? O próprio cidadão, ele não pode dar a aula para o filho, para o irmão, marido, mulher, enfim, qualquer grau de parentesco. A aula, ela tem que ser dada por um instrutor credenciado de forma autônoma. Então, a pessoa, para dar uma aula de trânsito, ela tem que ser um instrutor. Seja um instrutor credenciado a um centro de formação de condutores, ou seja um instrutor autônomo. Entendeu? O aluno, durante o processo de aprendizagem dele, ele não pode estar desacompanhado de uma pessoa devidamente habilitada para a instrução. Rafael, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e volta. De volta com o nosso CBN Vitória, conosco no estúdio, Rafael Piercas, que é diretor de habilitação e veículos do Detran, respondendo inúmeras perguntas de vocês, ouvintes. E na ida para o Repórter CBN, ele respondia a Flávia sobre como eu posso ensinar o meu filho a dirigir, o que eu faço, onde é que eu vou. Rafael explicava que precisa de um instrutor credenciado ou de um instrutor de uma autoescola. Pedi para ele esperar um pouquinho para a gente detalhar isso melhor.
Rafael, eu acho que vale um complemento aqui da pergunta da Flávia, porque há muitos anos, há décadas atrás, era possível, sim, pais, amigos, né, ensinarem os seus parentes a dirigir. E agora a impressão que as pessoas têm é de que eles podem ensinar de novo, como era antigamente. Esse é um entendimento... Tem muita gente que de vez em quando vai lá, né, e pega uma rua mais tranquila e tal, faz, mas se for flagrado é multa. Exatamente. Essa é uma impressão equivocada, né, que as pessoas possam estar tendo sobre voltou como era antigamente, meu pai pode me ensinar, meu irmão pode me ensinar, e não. Houve uma flexibilização da não obrigatoriedade de se fazer com uma autoescola, mas precisa ser feita a aula com um instrutor credenciado, seja através de uma autoescola credenciada, ou seja um instrutor autônomo credenciado na Secretaria Nacional de Trânsito. E aí é importante a gente ressaltar isso, que a pessoa que não é instrutor, ela não tem autorização para dar aula a uma pessoa não habilitada, e isso é uma infração de trânsito, que é entregar ou permitir condução de um veículo por pessoa inabilitada. Então é uma infração de trânsito e não pode ser considerado como aula. Mas alguém vai ter que emprestar um carro para fazer essa aula. Isso aí. Junto com o instrutor. O aluno ele pode fazer a aula num carro particular dele e tudo mais, pode fazer a prova, desde que acompanhado por um instrutor com o seu certificado de instrutor válido e portando a sua licença de aprendizagem, que é a LADV, que a gente chama, né? Que é a licença de aprendizagem de direção veicular. Então ele precisa cumprir esses requisitos para poder fazer a aula devidamente, com segurança, né? Tá certo. Rafael, obrigada por estar conosco hoje aqui no estúdio da CBN, respondendo os nossos ouvintes. Já fica aqui, como eu sempre falo, gente, o convite para você voltar de novo e conversar com a gente. E a gente falou, acho que na primeira quinzena de janeiro, que voltaríamos na segunda quinzena, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, esclarecer as dúvidas. São muitas interações, a gente sabe. É uma novidade muito grande, mas o Detran está à disposição. Eu estou à disposição para a gente poder esclarecer e ajudar no que for necessário. Obrigada mais uma vez e um bom dia para você. Bom dia a todos.